Você pode reprogramar seu cérebro para parar de esperar que tudo desmorone, ativando o que a neurociência chama de padrão de segurança reconectada. É um processo que começa com um simples reconhecimento de que seu corpo e sua mente estão viciados em prever tragédias como forma de se proteger. A primeira chave? Criar diariamente pequenos momentos de previsibilidade segura. Situações que dizem ao cérebro: "Tá tudo bem e eu sei lidar com o que vier." Isso parece pequeno, mas cria uma nova base emocional, não mais pautada no medo, e sim na confiança aprendida. Se você sente que algo sempre vai dar errado, este vídeo é sobre você. Se esse vídeo já te fez lembrar de situações onde tudo parecia bem, mas você se preparava internamente para o pior, comenta aqui, é sobre mim. Curte esse vídeo porque ele pode literalmente redefinir como seu cérebro responde à vida, e se inscreve, porque toda semana tem conteúdo como esse, direto, emocional e transformador. Agora vamos entender, por que você vive assim? Sabe aquele momento em que tudo parece estar indo bem, mas você sente uma tensão silenciosa, como se algo fosse desmoronar a qualquer instante? Isso não é azar. É o seu cérebro funcionando em modo de defesa antecipada. E o mais louco, quanto mais ele acerta em prever o caos, mais ele se vicia nisso. O medo se torna previsível e o bem-estar estranho. Esse é o início do padrão de defesa automática, uma prisão emocional criada por proteção, mas que hoje te impede de relaxar, confiar e viver plenamente. Esse padrão costuma nascer cedo. Talvez você tenha crescido em um ambiente instável, onde um dia estava tudo bem e no outro o chão sumia. Seu cérebro aprendeu que felicidade era uma armadilha e por isso hoje, mesmo nas vitórias, você se encolhe por dentro. Você não celebra, você se prepara. É como se o pior estivesse sempre na próxima curva. E essa sensação silenciosa te mantém alerta, mas esgota sua alma. O que poucos sabem é que esse ciclo tem base neuroquímica. O cérebro, quando acostumado ao cortisol constante, começa a interpretar a calmaria como ameaça. Ele sente falta do caos, porque aprendeu a funcionar dentro dele. A reprogramação, então, começa com uma inversão. Ensinar ao cérebro que o silêncio, a estabilidade e a alegria não são sinais de perigo, são sinais de vida. E como fazemos isso? Pequenos rituais. Parece simples, mas é neurocirurgia comportamental. Criar um horário fixo de autocuidado, uma pausa planejada no meio do dia, um lugar seguro com estímulos repetidos. O cérebro aprende por repetição e previsibilidade. E quando ele encontra segurança emocional num gesto simples, como acender uma vela todo dia às 19 horas, ele começa a associar essa ação à sobrevivência real, e não mais ao caos. Você pode começar agora. Escolha um pequeno ato que represente a segurança. Pode ser ouvir a mesma música ao acordar, ou escrever toda noite 3 coisas que não deram errado naquele dia. Essa repetição não é tola. Ela reensina o seu cérebro a identificar o que está funcionando. E pouco a pouco ele vai parar de procurar o que vai falhar. Mas prepare-se, o cérebro vai resistir, porque ele foi treinado para detectar ameaças, não para celebrar a paz. Então, nos primeiros dias, você vai achar que está forçando, vai parecer artificial, mas isso é o sistema límbico lutando contra o novo. Aguente firme. A resistência inicial é prova de que a reprogramação começou. E então, algo mágico acontece. Um dia, sem perceber, você se dá conta de que não está esperando o pior. Você respira. Você sorri sem pensar. Isso vai acabar logo. Você se permite existir sem hipervigilância. E nesse instante, você venceu um padrão que segurava a sua alma há anos. Esse processo é contínuo. Não é um botão que se aperta, é uma construção diária. Mas cada vez que você escolhe a segurança emocional ao invés da antecipação do caos, seu cérebro grava isso como verdade e o padrão muda. A mente se adapta e você floresce.
Muita gente acha que vive assim por personalidade. Ah, eu sou ansioso mesmo. Mas isso não é identidade. É um trauma neuroadaptado. É a mente tentando sobreviver ao passado com ferramentas improvisadas. O problema é que a ferramenta que um dia salvou, hoje te prende. E você precisa trocá-la. Por quê? Porque seu corpo não aguenta mais viver em estado de guerra. E ele vai avisar. Como? Insônia, tensão muscular, enxaqueca, crises de pânico sem gatilho. Tudo isso são formas do corpo dizer: eu não aguento mais estar alerta o tempo todo. Mas aqui está a boa notícia. Quando você começa a aplicar os micro-rituais de segurança emocional, esses sintomas diminuem, porque o corpo percebe: agora sim, eu posso descansar. Um erro comum nesse processo é achar que precisa estar 100% calmo o tempo todo. Não. O objetivo não é eliminar todo o medo, é ensinar o cérebro a diferenciar risco real de padrão aprendido. Isso liberta, porque você para de lutar contra o medo e começa a dialogar com ele. Você entende: isso aqui não é perigo, é memória. E quando essa chave vira, tudo muda. Você para de sabotar relacionamentos com a suspeita constante. Você para de recusar boas oportunidades com o pensamento: vai dar errado. Você começa a agir não por medo, mas por propósito. O centro da sua vida muda. Não é mais o pânico, é a presença. E não se trata de virar uma pessoa zen o tempo todo. Se trata de virar alguém que se conhece, que sabe: eu tenho essa tendência, mas agora eu tenho escolha. E isso é mais poderoso que qualquer técnica, porque você assume o comando do próprio sistema. Nesse momento, vale lembrar de algo crucial. Você não precisa provar nada para ninguém. Esse trabalho é interno, invisível e profundamente válido. Você não precisa justificar suas pausas, seus rituais, sua reconstrução. Só precisa continuar. Porque o mundo externo pode não entender, mas sua mente vai agradecer todos os dias. E ao longo do tempo, você começa a inspirar outros, porque pessoas que vivem em paz contagiam. E quem antes te via como o preocupado, o que vê problema em tudo, agora te vê como aquele que sabe lidar com a vida. E tudo isso começou com uma pequena reprogramação diária, com o ato de coragem. E aqui está o ponto de virada. Um dia você percebe que está vivendo, não apenas sobrevivendo, que não importa se algo vai dar errado, porque você confia na sua capacidade de lidar. Isso não é otimismo barato, é segurança real, conquistada, programada e merecida. Nesse momento, você se reconecta e descansa pela primeira vez em anos. A vida não precisa ser uma batalha constante contra o que pode dar errado. Às vezes, a verdadeira coragem está em permitir que dê certo, em confiar que você está pronto, não porque tudo será perfeito, mas porque você é capaz de responder. Essa é a verdadeira liberdade. E agora me conta aqui nos comentários. Você também sente que vive se preparando para a queda, mesmo quando tudo parece bem? Ou já começou, mesmo que devagar, a reprogramar esse padrão? Sua história pode tocar quem ainda não entendeu que viver em paz também é possível.